Muito bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos ao nosso Dharma Dominical online. Nesse momento de pandemia, nós estamos transmitindo ao vivo aqui pela página do templo o nosso rito tradicional de domingo. E enquanto o templo estiver fechado, o templo está fechado na verdade, nós vamos transmitir online e acreditamos que mesmo depois da pandemia vamos continuar essa transmissão. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso prior, professor reverendo Ricardo Mário Gonçalves, que vai fazer a prédica após a nossa parte litúrgica. Eu convido a vocês a seguirem o nosso rito pelo link em PDF do nosso livro, que está em PDF, na descrição da nossa live. E depois da parte litúrgica, o professor Ricardo vem fazer a sua prédica, a sua homilia. Estamos ansiosos para escutar as palavras do professor Ricardo. E nesse meio tempo, façam as suas perguntas através do nosso chat, do nosso bate-papo na página do Facebook. Vamos passar então para a parte litúrgica. Primeiro nós vamos cantar o Shinchuchuka, depois o Tissarana e o Xoxingue. O Shinchuchuka está na página 76, o Tissarana na página 3 e o Xoxingue na página 29. Vamos então todos de mãos postas diante do altar cantar o Shinchuchuka. Então primeiro, mãos postas gachô, recitando o nome de Amida. Página 29, Xoxingue. Namo Tassa
Bom, muito obrigado a todos. Agora teremos a prédica do professor reverendo Ricardo Mário Gonçalves, a quem eu convido a fazer a sua palestra. Professor Ricardo, por favor. Queridos irmãos e diletíssimas irmãs do Dharma, muito bom dia. É com muita emoção que depois de 4 meses de confinamento volto às atividades, participando em primeiro lugar deste encontro dominical sobre o Dharma. Este encontro ocorre num momento muito especial por várias razões. Uma razão de natureza particular e pelo menos 2 grandes razões importantes de ordem pública, de ordem geral. Eu peço vênia para começar com uma razão de ordem particular. Hoje, dia 16, anteontem, dia 14, foi um dia muito importante para mim. Foi o dia memorial, Meinit, da minha saudosa esposa Ivonete Gonçalves, nome do Dharma Chakuni Joko, que regressou à Terra Pura no dia 14 de janeiro. E hoje, numa especial homenagem a ela, eu trouxe comigo o agueça que ela usava sempre. Esse não é o meu agueça, esse é o agueça da Ivonete, que hoje eu faço questão de usar como uma homenagem especial e com um pensamento de muita saudade diante daquela que me acompanhou durante 40 anos. Este Dharma dominical eu acompanhei em sufrágio da nossa inesquecível Ivonete Chakuni Joko Namanda. E ontem, dia 15 de agosto, foi um dia memorável pelo menos por 2 razões. Uma de natureza profana e outra de natureza sagrada. Começa pela profana. O dia de ontem foi o dia em que os japoneses rememoraram, ou pelo menos deviam rememorar, o término da sua participação na Guerra Mundial, que para os japoneses é chamada Guerra dos 15 Anos, desde 1931 até 1945. É o dia em que os japoneses encaram, ou deveriam encarar, como um dia de autorreflexão, um dia de contrição, para tomar consciência, da tragédia que foi a guerra, que destruiu tantas vidas, tanto dos japoneses quanto dos povos asiáticos envolvidos nela pelos japoneses e os participantes da guerra em geral. Agora, alguns anos atrás, eu estava no Japão exatamente no dia 15 de agosto. Eu me lembro que Ivonete e eu fomos lá no restaurante de Kyoto e, como é nosso costume, nós sentamos no balcão e começamos a conversar com o cozinheiro. E o cozinheiro perguntava: de onde vocês vêm? Nós viemos do Brasil. O que é Brasil? É um país da América do Sul, vocês não sabem, mas é o país que tem o maior contingente de japoneses fora do Japão. Ah, não sabia. Pois é, então você fique sabendo.
só que são japoneses um pouco diferentes dos daqui do Japão. Os japoneses do Brasil não viveram o 15 de agosto. Aí é que eu fiquei pasmo, porque o rapaz olhou para mim com uma cara espantada. Sim, mas por que 15 de agosto? O que é o 15 de agosto? Eu disse, poxa vida, você que é japonês não sabe o que é o 15 de agosto? 15 de agosto é o dia da rendição do Japão. É o dia em que o imperador reinante, o Showa Tenno, o imperador Hirohito, como se diz aqui no Ocidente, fez uma famosa transmissão radiofônica declarando que o Japão tinha de se render e o povo japonês tinha de se preparar para suportar o insuportável. Shinobigatake o Shinobu. Suportar o insuportável. Essa expressão Shinobigatake o Shinobu, fazendo parênteses, é muito oportuna hoje em dia. Hoje em dia o mundo inteiro precisaria prestar atenção nisto e se preparar para suportar o insuportável. Porque esta pandemia, ou melhor, este pandemônio, como eu costumo dizer, né, está criando desafios terríveis para a humanidade. E os que conseguirem sobreviver realmente terão que se preparar para suportar o insuportável. Shinobigatake o Shinobu. Mas voltando à narrativa, eu fiquei muito espantado com a amnésia daquele rapaz, que parece que não é só dele, parece que toda uma geração de jovens japoneses nascidos no pós-guerra não tem consciência do que foi a tragédia que o Japão sofreu naqueles anos terríveis, de 31 a 45, né? E nem sabe da responsabilidade, da pesada responsabilidade dos japoneses, né, diante dos povos vizinhos, que eles submeteram a toda uma série de terríveis tribulações, né? E realmente eu fico espantado com essa amnésia. E como historiador, eu sempre costumo dizer, vocês não podem esquecer o passado, não podem esquecer a história, senão serão condenados a repeti-la. E repeti-la talvez em condições muito mais trágicas do que aquelas que aconteceram a primeira vez. Então isto foi o lado profano, digamos assim, do 15 de agosto. A rememoração da tragédia que foi a chamada Guerra dos 15 Anos, 1931-1945. Mas, voltando agora as atenções para o universo do sagrado, para o budismo. O dia 15 de agosto é o principal dia em que no Japão se celebra o Obon, a festa dos mortos. O Betsuin celebrou antecipado, mas eu volto à carga para mais uma vez falar um pouco sobre o significado da festa dos mortos, do Obon. Eu costumava dizer, brincando, né, que o Obon é uma mistura de São João com finados e com carnaval. Por quê? São João porque por todo o Japão fazem exibições de fogos de artifício. Finados porque é uma série de ritos em sufrágio dos antepassados. As famílias se reúnem nesse dia ou nos templos ou nos túmulos ou mesmo em casa, né, para celebrar a memória dos ancestrais que se foram. É, pois, um dia de festejar a ancestralidade. E é também um pouco de carnaval, porque é um dia de danças. As danças alegres, conhecidas como Bon Odori, né?
no folclore japonês há uma tradição de que nesse dia os falecidos voltariam lá da terra pura e se misturariam com os vivos e juntos dançariam alegremente, né, o seu reencontro anual. Né? Esse é o cenário da festa do Obon. Né? Mas há uma lenda sobre o Obon, não é, que diz o seguinte, não é? Havia um grande discípulo do Buda chamado Moggallana, os japoneses o chamam de Mokuren, que tinha poderes sobrenaturais e resolveu investigar o destino póstumo de sua mãe. E ele descobriu que sua mãe tinha renascido como um ente famélico, um fantasma faminto, um gaki, como se diz em japonês, um preta, como se diz em sânscrito, e estava num estado extremamente doloroso, pendurada de cabeça para baixo. Aliás, a expressão de cabeça para baixo, ponta cabeça, é que dá origem ao termo ulambana, que os japoneses traduzem por Urabon, o nome oficial da festa dos mortos. Bem, o que significa, minha gente, estar pendurado de cabeça para baixo? Essa narrativa se presta a várias interpretações e aí eu vou escolher uma delas para trabalhar um pouquinho com vocês hoje. Mostrando-se ao seu filho Mokuren, ou Moggallana, de cabeça para baixo, sob a forma de um ente famélico, um fantasma faminto, a mãe desse grande discípulo quis nos passar um recado. Vocês aí, humanos vivos, vocês é que estão vivendo uma vida totalmente errada, uma vida totalmente baseada em equívocos cognitivos. Vocês estão vivendo uma completa inversão de valores, estão vivendo de cabeça para baixo. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Viver de cabeça para baixo em tempos de pandemia, pandemônio. O que significa isso para nós? Significa, antes de mais nada, viver como muitos de nós estamos vivendo, colocando o interesse econômico acima do respeito à vida. Infelizmente, vemos corporações financeiras e governos, não é, tomando esta atitude extremamente lamentável e extremamente irresponsável. E esta atitude de colocar a economia à frente da vida é responsável não só no nosso país, mas pelo esse mundo afora, por muitas e muitas mortes que poderiam muito bem ser evitadas. Então eu quero refletir um pouco sobre essas questões, não é? A partir de uma ótica budista. Ou seja, como é que devemos encarar esta epidemia ou pandemônio do coronavírus? É uma questão natural ou é uma questão sociocultural? Aqui no Ocidente, nós temos uma tendência a separar o natural do cultural. Separamos natureza e cultura. Mas uma série de pensadores, uma série de filósofos estão nos chamando a atenção hoje em dia que essa atitude está errada. Que não dá para separar mais natureza e cultura, que as duas coisas estão tremendamente imbricadas, enroladas uma na outra, né? Não dá para dizer isto é natural, isto é sociocultural, político, etc, etc. E é exatamente o que acontece com a nossa pandemia do coronavírus, né? Ela é ao mesmo tempo natural, o vírus vem da natureza, mas é também cultural, porque
que as suas consequências fazem-se sentir no plano econômico, social, cultural, etc. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, né? No Oriente não existe essa separação entre natureza e cultura, né? No budismo, como é que se colocam essas questões? A colocação mais próxima a respeito de natureza e cultura que nós encontramos no budismo, e particularmente na nossa tradição do budismo Shin, remonta a um dos patriarcas chineses da Terra Pura, o mestre Tan Luang, que viveu entre 476 e 542, autor de um tratado chamado Notas sobre o Tratado da Terra Pura do mestre Vasubandhu. É um trabalho que influenciou muitíssimo o nosso patriarca fundador do mestre Shinran, né? Tan Luang era um erudito monge chinês, profundamente versado na filosofia do vazio do mestre Nagarjuna, que também é um dos nossos patriarcas do budismo Shin, e também profundamente versado na escola da consciência, que seria a escola psicológica do budismo, preconizada pelo mestre Vasubandhu, que também é um dos nossos patriarcas, é um dos patriarcas do budismo Shin. Então, nas notas sobre o Tratado da Terra Pura de Vasubandhu, o mestre Tan Luang discorre sobre o texto do Vasubandhu, que é um texto da Escola da Consciência, utilizando a metodologia da Escola do Vazio. Olha, praticamente todas as grandes escolas do budismo chinês e japonês são isso. São fundamentadas filosoficamente numa espécie de mixagem das duas escolas filosóficas fundamentais do budismo indiano, a escola do vazio e a escola da consciência. Mas lá no meio dos seus comentários, o Tan Luang nos fala um pouco a respeito do mundo, como ele viu o mundo. Ele divide o mundo em Shujo Seken, ou seja, o mundo dos seres viventes, e Kiseken, ou seja, o mundo receptáculo. O que é o mundo dos seres viventes, o Shujo Seken? O mundo, a totalidade dos seres viventes que habitam o mundo, humanos e não humanos, humanos, sub-humanos e supra-humanos, se é que existem seres supra-humanos. E o que é Kiseken? Kiseken a gente pode traduzir por mundo receptáculo. Equivale mais ou menos ao nosso conceito de meio ambiente. Ou seja, é o local, é o lugar onde vivem os seres viventes. Mas aí não se fala em nenhuma separação entre natural e cultural. Shujo Seken, os entes viventes podem ser entes naturais, os animais, as plantas, mas podem ser também entes culturais ou seres humanos. Né? O que se quer no mundo receptáculo? Nós encontramos coisas naturais, montanhas, rios, árvores, etc. Mas encontramos também coisas culturais, né? como prédios, estradas, veículos e por aí vai. Então, no Oriente não se faz uma separação entre natureza e cultura. As duas coisas estão misturadas. E hoje em dia, quem chama muita atenção sobre esse aspecto é um grande filósofo cultural alemão, o Peter Sloterdijk. É um autor que vale a pena ler, vale a pena conhecer, né? E numa de suas interferências recentes em relação à questão do vírus, ele disse: este vírus veio nos ensinar que não dá mais para separar natureza e cultura. As duas coisas estão misturadas, E para compreender como é que essas coisas estão misturadas,
vamos pegar uma outra ideia budista que nós encontramos nas escrituras sagradas, e para nós do Shinshu é uma ideia bastante acessível, que está no Amida Kyo, no Sutra de Amida, que é um sutra que se lê quase que diariamente nas nossas celebrações, né? No Amida Kyo se fala no mundo mal das 5 corrupções, Gojoku Akuse, o mundo mal das 5 corrupções. Por que mundo mal? O Buda nos ensina que este mundo é o mundo da insatisfação. Ninguém está satisfeito com a sua condição, não é? E sofre por isso. Alguns preferem traduzir como insatisfação por sofrimento. Seria o mundo do sofrimento, né? Também serve, né? Mas eu acho que é melhor falar em mundo da insatisfação. Como é que o Buda descrevia o mundo da insatisfação, né? Então, imaginem uma velha estrada na antiga Índia, uma estrada de barro, coberta de lama depois de uma chuva, né? E lá vai trotando um carro de bois, um carro velho, com as rodas meia bambas, o carro se arrasta em cima daquela estrada lamacenta, nheco, 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 nheco. E o Buda diz, meus amigos, essa é a condução humana, né? É um carro todo esculhambado, com as rodas a ponto de se arruinarem, né? Se arrastando penosamente numa estrada lamacenta, né? Esta que é a condição humana, né? Uma vida cheia de sofrimento, de dores, de insatisfação, de preocupações, de penas, né? Então, um mundo desse não pode ser outra coisa senão um mundo mau, mesmo em condições normais, entre aspas. E agora? E agora, com a pandemia, pandemônio, né? Com as pessoas morrendo por todos os cantos, né? E esse caráter de dor, de pena, de preocupação, de ansiedade é multiplicado por 1000, por 10.000 vezes, né? Então, uma situação terrível. Estamos mais do que nunca vivendo um mundo mau. E o mundo mau se caracteriza por 5 corrupções. Primeira, a corrupção da era, do momento histórico, Kojo. O que é a corrupção da era? É um momento histórico ruim. Esse momento, então, se caracteriza pela expansão a nível mundial, né, de uma doença mortal. Isso já ocorreu outras vezes na história da humanidade. Em meados do século XIV tivemos a chamada peste negra, que produziu também um terrível desastre, uma terrível catástrofe na Ásia, onde começou, depois na própria Europa, né? A população mundial foi dizimada, né? Pela peste bubônica, que era transmitida pelo rato. E a peste chegou à Europa, vinda do Oriente, a bordo dos navios italianos que faziam comércio Oriente e Ocidente, trazido pelo rato. E os ocidentais tinham uma certa superstição em relação aos gatos. Havia inclusive matanças rituais de gatos, que eram considerados animais maléficos, né? E a dizimação dos gatos ainda ajudou mais ainda a proliferação de ratos e da peste transmitida pelo rato. Um outro momento terrível de pandemia na história da humanidade, uma outra má era, foi quando terminou-se a Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe terrível que ceifou cerca de 17 milhões de vidas. E nos livros sobre a Primeira Guerra Mundial vem lá uma notinha no pé da página. E, para piorar as coisas, no fim da Primeira Guerra Mundial tivemos a gripe espanhola, que matou 55 milhões de pessoas. Matou muito mais do que a guerra. E, paradoxalmente, é apenas uma notinha ao pé da página da história da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, não se prestou a devida atenção a essa segunda catástrofe, que começou como uma catástrofe natural e somou-se à catástrofe, digamos, sociocultural e política, que foi a Primeira Guerra. E agora, então, nós estamos enfrentando esse novo desafio, esta nova pandemia, que, como eu digo, não é apenas um fenômeno natural. É um fenômeno natural imbricado na sociedade, né? Podemos dizer que é um fenômeno político. Eu uso aqui político, me referindo ao termo grego polis, né? Que é a cidade, a sociedade organizada, né? O vírus ele pode ter nascido num ambiente natural, a partir de certos animais, fala-se muito, possivelmente os morcegos, que eram vendidos como alimento num mercado, numa cidade chinesa, Wuhan, né? Então veja bem, o morcego mercado, olha aqui a imbricação entre natural e cultural. Não dá mais para separar natureza e cultura. E como enfrentar esta ameaça? Aqui nós passamos para a segunda das 5 corrupções, Kenjō, a corrupção das visões de mundo. A primeira corrupção de visão do mundo, nesse caso, é exatamente separar o natural do cultural. Achar que a solução está apenas na vacina. Bem, vamos estudar, vamos pesquisar, fazer a vacina nos salvará. Será mesmo? Não é assim que as coisas funcionam, porque essa vacina será fabricada por quem? Quem a venderá? Quem terá acesso a ela em primeiro lugar? Os ricos, os pobres, né? E nós estamos assistindo a esse pandemônio em que morrem muito mais pobres do que ricos. Os ricos estão sabendo se defender através do isolamento social, através de uma série de medidas, e o pobre coitado vai pegar ônibus, pegar metrô, porque é obrigado a trabalhar, não pode ter home office, então morre primeiro, né? Então a coisa é sociocultural, é um problema do que chamamos biopolítica, que é um conceito criado por um grande filósofo francês do século XX, o Michel Foucault, que ele diz o seguinte: antigamente, nos tempos pré-modernos, os reis eram senhores da morte. Eles condenavam as pessoas à morte, os que eles achavam que fossem criminosos ou rebeldes ou lá o que fosse, manda matar, manda executar. Agora, a partir dos tempos modernos, começa a surgir nos países alguma preocupação com a vida. Ou seja, vamos recensear a população, vamos contar a população para saber quantos somos, vamos estabelecer algumas políticas, né, de difusão de assistência médica, de remédios, etc.,
zelar pelas vidas. Então, os governantes que até então só pensavam em matar e executar, vão se preocupar com a vida. Mas nos nossos dias, essa biopolítica está equivocada, porque em vez de colocar a vida em primeiro lugar, eles dizem, não, para cuidar da vida precisamos cuidar da economia primeiro. E aí vem a sacrossanta sede de lucro, a sede de lucro, a busca insaciável de lucro, que é muito bem representada na mitologia budista pela figura do Gaki, daquele demônio faminto, ou fantasma faminto, em que se transformara a mulher, a mãe do Bokuren. O que é um Gaki? É um ser com braços e pernas muito magros, mas com um barrigão gigantesco, um barrigão enorme e insaciável. O Gaki vive atrás de comida, 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 só que quando ele põe a comida na boca, a comida vira fogo e ele não consegue se alimentar. Está incessantemente em busca de comida, mais e mais e mais. Eu costumo dizer que o Gaki é a perfeita representação do espírito do capitalismo. O que é o capitalismo? É a ânsia do capital por crescer, 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 avassaladoramente, e as vidas que se danem. É isso que nós estamos assistindo hoje em dia, não é? Existem políticas que procuram trabalhar a questão do vírus, mas elas são movidas pelo capital, pelo espírito do lucro. Então, mais uma vez, volta aquela metáfora da pessoa pendurada da cabeça para baixo. Nós todos, o mundo inteiro, está pendurado de cabeça para baixo, tendo uma visão errônea do que seja a biopolítica, colocando o dinheiro, o lucro, o capital de forma prioritária acima do respeito à vida, que devia ser a questão fundamental. Terceira corrupção, a corrupção das paixões mundanas, Bonno-joku. Nós vemos aqui os discursos de ódio, se avolumando e crescendo e visando quem? Exatamente os mais vulneráveis. O ódio contra o pobre, contra o diferente, contra o negro, contra o LGBT, né? E esses destinatários dos discursos de ódio, nesse momento, se tornam então as vítimas mais vulneráveis do vírus. Então o vírus não é um inocente fenômeno natural, transformou-se num pérfido fenômeno sociocultural, produzindo os mais maléficos efeitos sobre os menos preparados para enfrentá-lo, que são os pobres, as minorias culturais ou sexuais, né? Quarto, corrupção. Corrupção dos seres viventes. A corrupção dos seres viventes é uma consequência natural, né, de tudo isso que nós vimos, né? Mas eu quero abordar um aspecto muito particular, né? A corrupção de grande parte da humanidade no que diz respeito à inteligência. Parece que nós estamos sendo tomados por uma pandemia de burrice, que se soma à pandemia do vírus. Então, os grupos que andam por aí tomando uma atitude negacionista, dizendo bobagem, esse vírus não existe, isso é uma gripezinha, né? Os grupos, os movimentos anti-vacina que existem aí pelo mundo afora. E ontem eu vi uma notícia ainda mais espantosa.
parece que na Europa estão começando a surgir os grupos anti-máscara. Ou seja, querem nos obrigar a usar máscara. Nós temos liberdade de andar sem máscara. Vou andar abaixo a máscara. Né? Ou seja, o que é isso senão uma tremenda epidemia de burrice? Então está baixando o nível intelectual da humanidade. Né? E isso é extremamente perigoso. Né? E a última das 5 corrupções, a duração da vida. A corrupção referente à duração da vida. As vidas que supostamente deveriam ser mais longas e saudáveis vão ser mais curtas e penosas como consequência, né, de toda essa trágica situação, né, que nós estamos vendo. Né? Olha, mesmo antes da pandemia, nós já enxergávamos uma situação extremamente problemática em relação à vida humana, como ela vinha ocorrendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Ou seja, graças ao progresso da medicina, a longevidade, a sobrevivência média das pessoas, né, aumentou bastante. Né? Antigamente as pessoas morriam aos 40, 50 anos. Hoje as pessoas podem viver até 80, 90 anos. Né? Mas até agora a sociedade não conseguiu dar uma vida digna a esses idosos. Já na nossa sociedade, os idosos começaram a experimentar uma série de situações extremamente desagradáveis. Né? Antigamente a grande família cuidava dos idosos. Hoje em dia as famílias se fragmentaram, os idosos são jogados ou internados em casas de repouso, a maior parte delas em péssima situação, em péssimas condições. Não é? Imaginem como foi a hecatombe de idosos nas casas de repouso durante os primeiros tempos de pandemia. Eu sei que nos Estados Unidos e na Europa a coisa foi trágica. Aqui, pelo menos, nós tivemos alguns casos de casas de repouso muito bem preparadas, muito bem cuidadas, né, em que não houve nenhum caso de contaminação, nem entre os clientes, os moradores dessas casas, nem entre a equipe de apoio, médicos, paramédicos, funcionários, etc. Mas, em termos mundiais, a situação do idoso é trágica, né? E isto vem de o quê? Vem, mais uma vez, do mundo de ponta cabeça, do Lambda. Né? Há vários anos atrás, eu comecei a denunciar a senhora Christine Lagarde, a chefe do FMI, Fundo Monetário Internacional, que eu costumo dizer, fome e miséria internacional. Ela dizia, está crescendo o número de idosos e isso vai criar um grave problema para a sociedade. E o que ela queria fazer? Montar um novo Auschwitz e trancar os idosos para morrerem lá. Então ela que subisse primeiro num prédio bem alto e se jogasse lá de cima, porque ela não é nenhuma menininha, não. É uma megera, uma bruxa velha, horrorosa. Christine Lagarde, maldita seja. E outros seguindo na mesma linha. No Japão nós temos o famigerado ministro Aso, ministro das Finanças, que diz a mesma coisa. O número crescente de idosos é preocupante, isto vai prejudicar a economia japonesa.
E o que você quer fazer? Você quer matar todos os idosos? Então, pule você primeiro da janela e morra, seu desgraçado. Infelizmente, é este o mundo que nós vivemos, um mundo cheio de distorções, cheio de visões errôneas, cheio de ódio, cheio de sentimentos e paixões mortíferas, né? Enfim, um mundo de cabeça para baixo. Como é que nós vamos sobreviver num mundo de cabeça para baixo? Eu não tenho nenhuma resposta, aliás, eu nunca trago respostas para vocês, eu trago problemas. Vocês pensam que vocês estão aqui no budismo para obter soluções fáceis? Eu não estou aqui para dar soluções fáceis para vocês, não. Estou aqui para botar bastante grilo na cabeça de vocês. Então pensem seriamente sobre essas questões que nós colocamos aqui. Como é que nós vamos sair deste pandemônio, pandemônio, desse desafio terrível, né, que todos nós estamos sendo submetidos. Só nos resta buscar solução, buscar apoio na sabedoria búdica. Eu costumo dizer para quem quer me ouvir, não fosse o budismo, não fosse o mestre Shinran e o Nembutsu, eu já teria pirado. Eu me mantenho relativamente sadio, relativamente tranquilo graças ao Nembutsu. E eu convido vocês a me acompanharem nesses momentos finais desta homilia, recitando juntos o Nembutsu, mentalizando, pensando nas milhares e milhares de mortes, a maior parte delas ocorridas exclusivamente por causa da ignorância e irresponsabilidade dos responsáveis. Aqui no Brasil são mais de 105 mil mortos. Recitemos o Nembutsu em sufrágio dessas lamentáveis mortes em nosso país e no resto do mundo. Professor Ricardo, o nosso imenso e eterno obrigado por estas palavras profundas. Os comentários são vários. Algumas perguntas que eu acredito que respondem dentro da própria fala, mas eu quero trazer aqui. Como lidar com a frustração de ter de enfrentar todos esses problemas, além de já ter de lidar com as preocupações decorrentes da pandemia do coronavírus? Igor, me parece que justamente por esquecermos da história, ficamos suscetíveis a esses antigos erros e a humanidade de ficar num ciclo de momentos bons, erros, momentos ruins. Queria saber qual o papel da religião para impedir cometermos novamente esses erros. Acredito que essas perguntas se correlacionam. Elas se correlacionam e praticamente as respostas já estão imbricadas na pergunta, né? Ou seja, como lidar com isso tudo? Procurando conhecer as causas e as condições auxiliares, e é através desse conhecimento das causas e condições auxiliares, que nos é dada basicamente pela história. Olha aqui o historiador puxando a brasa para a sua sardinha. Através da história que poderemos aprender com os erros do passado e não repetir esses erros, não repetir esses erros, né? E estudar muito estudo, porque grande parte do mal é causado pela epidemia da burrice, que difunde uma série
noções falsas, noções errôneas, né? Rumores sobre remédios que não curam, remédios que são vendidos apenas por interesses econômicos, mas não vão resolver nada, ou então superstições, não é? Falsos religiosos apregoando milagres que não existem, né? É preciso de muito estudo, não é? Para neutralizar, não é? Toda essa enxurrada, né? De boataria falsa e de burrice, superstições, né? Falsos rumores de cura, né? Então, antes de mais nada, então, um espírito tranquilo para encarar esses fenômenos terríveis, né? Em termos, né? De causas e consequências. Quais são as causas? Quais são as condições auxiliares e quais as consequências, né? E como combater as causas. Do ponto de vista budista, o caminho passa por aí. E quanto ao nosso sentimento de impotência diante dos fatos, só nos resta tomar consciência também da nossa fragilidade. Nós que nos orgulhávamos tanto da nossa supercivilização tecnológica, não é? Como somos frágeis no fundo, né? Vem uma coisinha invisível, uma coisa insignificante aí, se espalha pelo ar e babau, lá se vão milhares e milhares de vidas. O que nós podemos fazer? Nada ou muito pouco, né? Então, temos é que ser humildes e tomar consciência da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade e deixarmos de bancar os bacanas, os donos do universo, os donos do mundo, né? Não são os donos do mundo, coisa nenhuma, né? Basta uma sacudidela do planeta, né? E lá se vai todo o nosso orgulho por água abaixo, né? É por aí. Tem mais uma pergunta. Como o senhor enxerga que os templos e os monges devem se posicionar perante a pandemia, já que historicamente os ritos póstumos foram suspensos durante a calamidade como esta, mas está acontecendo uma flexibilização por parte do governo, ainda que o número de mortos esteja aumentando? Bem, eu acho essa flexibilização extremamente perigosa, muito perigoso. Cuidado com isso. Mais uma vez, o interesse econômico colocado acima da vida, né? Bem, se não podemos fazer celebrações normais, né? Vamos fazê-las online, né? Cada família diante do seu altar doméstico, não é? Ouvindo um monge se pronunciar online, né? Me parece que ainda não é chegado o momento de pensar em aberturas, não. Nesse ponto, eu tiro o chapéu aos nossos irmãos beneditinos que continuam fazendo os seus ofícios lá no Mosteiro de São Bento, transmitindo-os online, né? Nada de abrir o Mosteiro de São Bento ao público. Muito obrigado, professor Ricardo. Vamos dar o encerramento, então, ao nosso rito, cantando o Om do Santo. Que se encontra na página 78 do nosso livro. Shri
obrigado pela presença e pela participação ilustre do professor Ricardo. O vídeo ficará disponibilizado em nosso canal no YouTube, tem também Romero de Brasil Betsuim, e no link que vem nós nos encontramos novamente. Um bom fim de semana a todos e cuidem-se. Muito obrigado. Dá uma pausa.